Você irá assistir agora Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinaldo Baldes. Você que se interessa pela construção civil. Como sempre, o nosso programa será didático e muito interessante. Iniciaremos com o Sérgio falando sobre concreto reodinâmico. O programa é levar para vocês tecnologia. Hoje nós vamos falar de um produto top de linha, que é um concreto reodinâmico. Eu tenho certeza que a grande parte dos nossos telespectadores nunca viu ou ouviu falar nesse tipo de concreto. Concreto reodinâmico é um concreto que ele caminha sozinho. Você não precisa vibrar, você não precisa mudar o ponto, você consegue concretar uma laje grande ou uma viga de um só ponto, porque quem caminha é o concreto, não você levando o concreto até lá na ponta. Para isso, nós vamos usar alguns materiais aqui na Azul Concreto e um aditivo especial, que é um policarboxilato fornecido pela Diprotec, mais uma novidade da linha MC Bauchimie. Olha, gente, para fazer esse concreto especial, um concreto reodinâmico, exige muita tecnologia. A primeira etapa são ensaios de laboratório com todos os materiais que a gente vai usar, brita zero, areia industrial e areia natural. Isso já está feito aqui na usina, isso é feito diariamente para o controle de qualidade. Então, os parâmetros desses agregados de laboratório a gente já tem. Com esses parâmetros, eu vou usar agora uma ferramenta que eu desenvolvi para isso, que é essa planilha aqui que vocês vão ver agora. É uma planilha do Excel. Então, eu já coloquei aqui, numa dessas pastas, todos os parâmetros de laboratório. E agora nós vamos mudar alguns parâmetros aqui, ó, que a gente já colocou para vocês entenderem. Essa planilha, nessas células verdes, são os parâmetros. As células amarelas, elas fazem os cálculos. Então, quando eu coloco o volume aqui, por exemplo, calcular para 1 metro cúbico, ou seja, 1000 litros, ele me calcula tudo certinho. Quanto que a gente vai usar de cimento? 500 quilos por metro cúbico, água 175. Aqui eu entro com a umidade da areia natural e da areia industrial, o teor de aditivo, e aqui eu configuro com os parâmetros de areia, misturas de areia e brita. Aqui, misturas de areia, que nós vamos usar 70% de areia natural e 30% de areia industrial. Nesse caso, vamos usar só brita zero, por isso 100%. Desses dois materiais, a gente faz a composição e lança aqui. Esse traço vai 52% de areia e 48% de brita. Quando eu faço a alteração nos valores aqui, nesse caso nós vamos fazer 4.500 litros, ou seja, 4 cúbicos e meio, que é o que eles precisam lá na LC Costa. Ele já me calcula aqui quanto é que eu tenho que colocar na balança. Com esses dados em mãos, o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar para a dosagem. Eu já estou com o meu cálculo pronto. Eu pego esses dados, passo para a central, aí o Fabrício, que está operando a central, vai fazer a pesagem dos materiais. Os agregados vão ser pesados lá fora, a pá carregadeira vai abastecer um a um desses materiais na balança. Aqui dentro ele vai pesar o cimento, vai pesar a água, vai pesar os aditivos e a gente vai fazer isso que nós calculamos agora, que vocês me ajudaram a fazer, no caminhão betoneiro e vamos levar lá para a obra para aplicar lá na LC Costa, numa peça. Vocês vão ver, é bem interessante de como isso funciona. Olha, pessoal, para fazer esse concreto reodinâmico é importante ter uma grande quantidade de finos. A parte fina de um concreto chama-se cimento e o cimento é bastante caro. Esse material que a gente vai mostrar para vocês agora torna-se imprescindível. Esse produto chama-se Ecoative, é da Fênix, é um grupo que está junto com a Paraná Granitos. Um futuro trabalho nosso, nós vamos mostrar para vocês ainda de onde vem esse material. Mas isso é um filler de rocha granítica. É um material extremamente fino. Inclusive eu quero mostrar para vocês aqui, ó, quando a gente passa a mão, ó, o material some. Não é que some, o material é tão fino que ele acaba entrando nos poros da pele. Para fazer um concreto reodinâmico, esse material é imprescindível. Nós vamos entrar com uma parte de cimento e com uma parte dele. Se eu não tivesse ele, eu teria que entrar só com cimento, que é bem mais caro. A outra vantagem é que esse é um material reciclado. Isso aqui é resíduo de uma outra indústria. Então a gente está dando destino ao material que antigamente ia para o lixo ou ia para um aterro sanitário. A gente está dando um bom destino para ele. Isso, além de fazer bem para o meio ambiente, isso dá sustentabilidade. Nós viemos aqui na LC Costa Pré-Moldados, nós já fizemos uma matéria com eles aqui, uma empresa também parceira do programa, está sempre abrindo as portas para a gente. O que nós vamos fazer hoje aqui? Vocês vão perceber a diferença do concreto convencional, da forma que é feita hoje, convencional, e a aplicação de um concreto reodinâmico. Concreto convencional. Você tem que levar o concreto ao longo da peça e aplicar o vibrador para ele se espalhar. O concreto reodinâmico, ele podia ser chamado também de inquieto. Ele não para, ele caminha sozinho. Nós vamos parar no meio da viga. Nós temos aqui uma viga com 16 metros de comprimento. Nós vamos
vamos parar no meio e vamos concretar do meio. E quem vai andar não é o pessoal, é o concreto. Também não tem necessidade de vibrar, porque o abatimento desse concreto é muito alto. Vocês vão ver nas imagens um ensaio convencional de abatimento de um ensaio normal. É um slump test de 80 milímetros, 8 centímetros, 10 centímetros, 12. E o que dá isso daqui? Não dá nem para medir a altura, a gente mede o diâmetro dele, que tem que ficar acima de 75 centímetros. Então é um concreto muito fluido, só que ele não segrega. A brita, ela que cai aqui, ela vai caminhando até lá do outro lado. Se depois eu cortar essa peça em várias fatias, a mesma quantidade de brita que eu tenho aqui, eu vou ter no meio e vou ter lá no final, porque ela vai andando junto com a massa. Por isso que o concreto chama réu dinâmico. Dinâmico que nem o nosso programa. A gente está sempre em movimento, sempre buscando matéria. O concreto também, ele caminha sozinho. Esse é o objetivo desse concreto. Você tem uma peça com melhor acabamento, diminui muito a quantidade de bolhas, praticamente não tem bolhas. Você não precisa usar o vibrador e você tem muito menos mão de obra, porque você não precisa de muita gente aplicando. Basta jogar o concreto na forma e ele mesmo faz o resto sozinho. É uma pena que a gente não tenha aqui uma parte dessa forma em vidro, que daí você poderia ver bem. É como se estivesse enchendo de água. Ele vai caindo no fundo, vai se espalhando e vai subindo. Ele é autonivelante, além de ser reodinâmico. É bem legal, vocês vão ver esse trabalho dele caminhando dentro da forma. Esse é um concreto muito molinho, tá? Só que isso aqui não é feito com água, isso é tecnologia. Esse concreto tem menos água do que um concreto convencional. A gente usa aí os aditivos lá da Diprotec para chegar nesse ponto. Notem que tem uma série de bolhas levantando. Todo concreto tem ar aprisionado, um ar que está preso dentro dele. Nesse caso, ele sai para a superfície, ele parece que está fervendo. Não é, são as bolhas lá de baixo que estão presas que vão aparecendo aí na superfície. É assim mesmo, é assim que funciona. Por isso que lá na peça não dá bolha, porque as bolhas sobem todas. No caso do concreto convencional, tem que usar o vibrador para essas bolhas saírem. Nesse concreto, ele vai sozinho. E este é o concreto réu dinâmico, o concreto que vai sozinho, como o nosso programa, que daqui para frente vai dar muitas dicas para você. Força e energia, construção dinâmica na TV.